Boa tarde a todos. A paz esteja com cada um de vocês. A paz, Silva. É, eu tô entrando aqui essa tarde porque desde ontem que eu tô com uma palavra na minha cabeça é para poder entregar para o povo de Deus, né? É, eu estava meditando sobre três tipos de pessoas que frequentam a presença aqui, que frequentam o templo. E Deus, ele começou a ministrar no meu coração em cima desses três tipos de pessoas. E aí Deus, ele propôs no meu coração de estar falando para o povo dele que a gente precisa saber em qual desses três tipos de pessoas nós estamos enquadrados, né? E saber nos posicionar, porque às vezes a gente sofre, como diz a palavra de Deus, o povo de Deus perece por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. Então, quando a gente estuda, pesquisa ou até ouve uma palavra voltada para isso, aí a gente se posiciona, a gente vê, faz um retrospecto dentro de nós mesmos e nós vamos observar se a gente precisa de posicionamento, mudar de posição diante de Deus, ou se do jeito que a gente está agradando a Ele, né? E aí eu quero convidar vocês, para vocês que estão aqui, aqueles que ainda vão entrar, para poder abrir a palavra de Deus comigo, em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, do 16 ao 22. 16 ao 22. Eu vou lendo aqui para adiantar para vocês. Aqueles que entrarem depois também podem conferir as referências bíblicas, que foram as referências bíblicas que Deus me deu para poder estar passando para vocês. Então nós vamos nessa tarde conhecer três tipos de pessoas que frequentam a igreja, que frequentam o templo, né? E essas três pessoas, tem aquelas que frequentam, e guarda aí primeiro as que frequentam, as que servem e aquelas que têm aliança. São três tipos de pessoas que frequentam o templo, o lugar de adoração, onde o povo se reúne, sabe, na assembleia, na reunião, um lugar de adorar a Deus. E nós precisamos saber quem são elas, o que elas fazem, e saber em qual dessas que nós estamos enquadrados. Se a gente precisa melhorar um pouquinho diante do Senhor, ou se como a gente está na presença do Senhor, está bom, está agradando a Ele. Se tiver, é bom, glória a Deus por isso, né? E se não tiver, que a gente venha pedir graça para Deus, para poder conseguir se posicionar diante de Deus. Porque não adianta Deus querer a gente num certo tipo de posicionamento e a gente está em outro. Eu sempre falo para as pessoas assim que Deus ele não tem pressa porque Ele é eterno, né? A gente é que precisa de ter pressa porque nós somos provisórios. Parece que eu nasci ontem, né? Parece que eu nasci ontem. Mas agora, dia 19 de julho, eu já vou fazer 56 anos, gente. Tempo ruge. E a gente vai ficar esperando Deus descer do céu e nos posicionar, sendo que a gente pode fazer isso. Eu sempre falo assim que Deus ele faz o que compete a Ele, que é o sobrenatural. Mas o natural que tem que fazer somos nós, né? Gente, eu tô com uma pintinha preta aqui, esse frio me castigou e saiu aquelas bolhas, sabe, na boca. E aí tá essa coisa assim maravilhosa. Tive que pôr um protetor aqui pra poder... Até brinquei essa semana no mercado, falei, gente do céu, eu tô me sentindo assim, aquelas mulheres beiçudas que faz a harmonização, né? Tava me sentindo uma mulher assim, bicuda, por conta do frio que me judiou a minha boca, né? Mas graças a Deus tá voltando ao normal. Vamos lá? Acho que vocês já deu tempo de vocês procurarem, né? Tá aqui Mateus, vou repetir de novo, Mateus capítulo 29, o versículo 19, capítulo 19, versículo 16 até o 22, que diz assim. Um homem rico veio a Jesus com a seguinte pergunta. Detalhe, deixa eu lembrar aqui a vocês que eu estou na tradução, na NVT. É a nova versão transformadora. Tipo de linguagem. É uma linguagem que dá para todo mundo conseguir compreender, né? Eu tenho várias traduções, mas essa eu acho que é mais fácil das pessoas, principalmente aquelas que não conhecem a palavra de Deus ainda, conseguir compreender o que é que Deus está falando com elas, né? Porque Deus não é Deus só de crente, não. Deus é Deus de todo mundo. Deus, ele é Deus e ponto, né? Então, vamos lá. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta. Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, quais os mandamentos?
Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não rouba, não dê falso testemunho, honre seu pai, sua mãe, ama o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? E aí Jesus vai e responde, né? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Encerrando, né? Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste porque tinha muitos bens. Glória a Deus. Essa palavra que Deus me deu para poder fazer aqui a introdução daquilo que nós queremos falar. Então, esse jovem rico, ele se encaixa. Eu falei nesse instante ainda um pouquinho para vocês que nós vamos saber sobre os frequentadores, né? Os frequentadores do templo, aqueles que servem no templo e aqueles que têm aliança, né? Aliança, são aliançados. Então a gente observa aqui que esse jovem rico ele se encaixa naquele que frequenta. Ele não serve ainda no templo, mas ele frequenta. Naquela época eram as sinagogas, né? Os templos eram chamados de sinagogas. Lugar onde o povo reunia todo sábado para poder aprender sobre a Torá, sobre a lei, né? E aí a gente observa que esse moço rico, ele era um jovem muito rico, como o texto mesmo diz que ele possuía muitos bens. E aí ele chega diante do Senhor, e quando a pessoa está querendo se justificar, ele já vem com uma desculpinha, né? Vocês perceberam que ele falou, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus já mata a charada logo, conhecendo as intenções do coração. Oi, filho. Conhecendo as intenções do coração, ele pega e diz o seguinte, que quando ele responde para o jovem rico dizendo o seguinte, só existe um que é bom, que é Deus. Ou seja, nem Jesus se colocou na qualidade de bom, porque ele percebeu qual era a intenção do jovem. Qual era a intenção do jovem em estar fazendo aquele tipo de pergunta. E Jesus ele não foi grosseiro com ele ao responder que bom era Deus, né? Ele estava ali ainda para cumprir o plano da redenção, passar pelo processo de sacrifício. Então, ele não tinha concluído ainda o chamado dele, o ministério dele aqui na terra, para poder aceitar ser chamado de bom. O bom é aquele que vai até o fim. O bom é aquele que permanece, que persevera, seja qual for a situação, e que permanece até o final. Vamos dizer assim, que esse é bom diante de Deus. Né? E Jesus não tinha concluído ainda o ministério dele aqui na terra. Então a gente observa que Jesus ele faz uma lista de algumas coisas que ele deveria fazer para poder herdar a vida eterna. E ele se justifica diante de Jesus e fala assim, mas eu já tenho feito tudo isso. Tenho feito tudo isso desde a minha infância. E Jesus, conhecendo o coração dele, o que Jesus faz? É como se ele dissesse assim, então você já cumpriu tudo isso, você acha que você já está pronto para herdar a vida eterna? Então eu vou te fazer uma proposta. Você pega todos os bens que você tem, porque Deus, Jesus sendo filho de Deus, ele sabia a motivação, o que era que norteava o coração daquele jovem, o que era que prendia ele fora da presença de Deus, né? E deixava ele só como frequentador. E aí ele fala assim, vai lá e vende tudo que você tem e dá aos pobres e depois você vem e segue-me. E aí ele abandona, nós acabamos de ler o texto dizendo que ele sai entristecido e pelo visto não volta mais, né? Ou fica acompanhando de longe. Então a gente observa que tem pessoas que o Deus dela é Mamon. Foi o único Deus que Jesus deu nome aqui na terra foi Mamon. Mamon é o quê? É o Deus do dinheiro, que representa o dinheiro. O dinheiro é pecado? Não, o dinheiro não é pecado. Né? Não é pecado ter dinheiro, não. É pecado deixar o dinheiro nos governar. É isso que é pecado. Os servos de Deus no passado, e muitos no presente, eles foram abençoadíssimos. Abraão foi um homem muito abençoado mesmo. Isaac foi abençoado, que foi o descendente de Abraão, filho da promessa, foi muito abençoado também. Jacó também não foi diferente, foi muito abençoado. Enfim, alguns homens na Bíblia, Davi foi muito abençoado financeiramente, e Salomão, então, nem se fale, foi muito abençoado. Então não é justo que na hora da gente a gente fica miserável, né? Para poder demonstrar que servimos a Deus tem que andar arrebentado, todo desgraçado nessa vida, não. O que Jesus sempre bateu na tecla foi a questão da gente deixar o dinheiro nos dominar, ser primazia nas nossas vidas, porque daí ele passa a ser idolatria, né? E idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, a partir do momento que eu deixo de servir a Deus, como esse jovem rico deixou de servir a Deus, deixou de andar com Jesus, por conta que Jesus
fez a proposta para ele. Eu creio que Jesus não queria que ele pegasse o dinheiro dele e desse aos pobres, não. Foi só para poder mostrar para ele mesmo onde é que estava o coração dele. Então tem pessoas que elas não conseguem se firmar na igreja, ela não consegue ficar, servir ao Senhor e ser aliançado com Ele, com medo do que possa ser pedido na igreja. De repente a igreja está numa reforma, de repente a igreja tem muitas pessoas necessitadas e precisa ajudar, de repente precisa pagar conta de água de um está desempregado, conta de luz do outro, comprar um bujão daqui. Deus ele não precisa de dinheiro, mas para manter o reino dele aqui na terra precisa sim, né? O reino de Deus aqui na terra não é mantido com sopro, com vento, não. Tem contas para pagar, tem bancos para comprar para a igreja, tem água, tem energia, tem tudo, tem reforma, tem as pessoas para suprir as necessidades, né? Ah, Lu, mas tem pastores que roubam, é problema deles com Deus, né? A hora de acerto de conta deles com Deus vai ter. Então, quando eu for acertar de conta com Deus, Deus não vai tratar comigo no coletivo, Ele vai tratar comigo no particular. É eu, Deus e eu. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não olhar tanto a vida dos outros que deixar a nossa a ver navios e correndo o risco de partir para a eternidade sem ter uma aliança com Deus, né? Então a gente vê aqui que esse jovem rico, ele queria andar com Jesus, mas quando ele descobriu que Jesus poderia precisar do dinheiro dele para poder dar aos pobres que estavam necessitados, passando necessidade, como diz o jovem, ele cambou fora, deu linha no pipa, né? Não quis saber de ficar. Existem outros tipos de frequentadores também, que está descrito lá, depois vocês acompanham na Bíblia, lá em Marcos 6, versículo 30, até o 44, que fala sobre a multiplicação dos pães. E o próprio Jesus relatou sobre a multidão, porque aqui não era um só, aqui era a multidão, que andava atrás de Jesus, e a maioria deles andava atrás de Jesus porque viu que ele multiplicava os pães, né? Porque percebeu que onde Jesus estava tinha fartura. E aí eles começaram a seguir Jesus. Chegou uma hora que Jesus precisou lançar no rosto deles e falar: vocês estão atrás de mim é por causa do pão que perece. Mas uma comida melhor eu tenho para vocês, que é o pão que permanece. Ou seja, é o alimento espiritual que vai permanecer, que vai te conduzir para a vida eterna. Né? Jesus estava chamando a atenção. Eu estou assim, traduzindo em detalhes para não ter como você que está me assistindo não entenda. Venha dizer: não, eu não entendi essa parte. Então a gente observa que a multidão estava atrás de Jesus por causa dos pães, dos milagres, dos sinais, dos prodígios que ele poderia fazer. Por causa dos benefícios que eles iriam conseguir da parte de Jesus. Eles não estavam lá por conta do Jesus que ele era, por conta dele ser o Filho de Deus, por conta de estar na presença de Deus. Não ia lá simplesmente para adorar. Ah, Lu, então quer dizer que se eu não tiver, se eu tiver como os frequentadores também, eu devo parar de ir para a igreja? Não, continua indo. Uma hora você vai aprender a servir, né? Você vai aprender que melhor é estar servindo, que melhor é estar aliançado. Então tudo, eu sempre falo assim, essa multidão que acompanhava Jesus, eles foram por causa do pão que perecia, por causa do pão que enchia a barriga hoje e amanhã estava saindo do ventre afora, né? Ou seja, estava evacuando. Mas uma coisa é certa, eles estavam ali e eles ouviam a palavra de Deus. Talvez no momento eles não prestavam tanta atenção, né? Porque no momento que eles estavam atentos era no que vinha de encontro às necessidades deles, sustento, a provisão deles, era isso que eles estavam atrás. Mas, de repente, num outro momento de necessidade, eles poderiam parar, atentar para o que foi dito lá enquanto eles estavam correndo atrás do pão. Né? Tem pessoas que estão ali na igreja, às vezes está há alguns anos e está ali só esperando bênção, sabe? Esperando o milagre, a provisão, o sustento da parte de Deus. Mas de tanto ele ouvir a palavra de Deus, uma hora ele se posiciona. Uma hora ele acaba ficando na posição que Deus quer. E aí a gente observa que, além do jovem rico, tinha essa multidão. E até hoje continua tendo os frequentadores da casa do Senhor. E o meu convite nessa tarde é para que você se conscientiza e a partir de hoje começa a servir. O que é? Ah, eu sou servo de Deus, estou lá no culto toda semana. Estou lá toda semana. Eu sirvo a Deus. Mas você serve ou você só vai no culto, adora e volta? Porque servir é arregaçar as mangas e trabalhar no reino de Deus. Né? É trabalhar em prol do reino de Deus, em prol do crescimento do reino de Deus. Né? E aí a gente observa, no caso daqueles que servem ao Senhor, a gente tem um exemplo bem claro lá na passagem do filho pródigo, que está em Lucas, capítulo 15, do 11 até o 32, que ali tinha 2 irmãos. Né? Veja bem que a gente saiu daqueles que frequentam e estamos indo para aqueles que servem. A gente observa que existia um pai que tinha 2 filhos, e certamente esses 2 filhos serviam na casa do pai. Tanto é que no final, o irmão mais velho, ele fala assim: eu estou aqui há tanto tempo servindo aqui ao Senhor, servindo,
E o Senhor nunca fez um churrasco para mim, vamos trazer igreja de Deus. Nunca matou um cabrito. É o irmão mais velho invejoso, né? Que está ali servindo, mas está sempre de olho no que Deus faz na vida dos outros, mas ele não se posiciona para poder tomar posse daquilo que já é dele, que está dentro da casa do Pai, né? Tudo que Deus tem é para nós, mas nós precisamos buscar. E a preguiça do povo de Deus é de buscar, porque buscar é por meio da oração. E o povo tem preguiça de orar, né? O povo tem preguiça de orar. Parece que conversar com Deus é a prosa mais ruim que tem no mundo. Porque orar é conversar com Deus, é dialogar com Ele, né? Mas a gente acha mais fácil conversar com quem está na frente da gente, materializado, do que conversar com Deus. Só porque ele não está no concreto, no mundo concreto. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande. Tem muitos que dobram o joelho 5 minutos e acham que já arrasou diante de Deus. Já conversei com Deus 5 minutos. Nossa, mas você tem tão pouco assunto assim para conversar com Deus? Porque relacionamento com Deus, gente, relacionamento com Deus é pessoal. Não é, sabe, a distância. Eu daqui, Deus lá, de longe, ó Deus. Não. Com Deus a gente conversa, Ele é nosso Pai. E a gente precisa conversar com Ele de perto. Entender que Ele está presente quando nós estamos conversando com Ele. Sair dessa doidice que a gente tem, que Deus não está me ouvindo. Deus não está me ouvindo, não. Deus não é surdo, né? O profeta Isaías disse que os ouvidos de Deus não estão gravados, ou seja, ele não está surdo, ele não tem problema de audição. E outro detalhe, ele também, o braço dele não está atrofiado, não está curto, não está com problema para que ele não possa salvar, né? Eu estou traduzindo em miúdos para você conseguir compreender. O profeta Isaías, ele diz assim, que os ouvidos do Senhor não estão gravados, a mão do Senhor não encolheu e o seu ouvido não está gravado para que ele não possa ouvir e responder o seu povo, né? Então é a gente que cria desculpas para poder não se estender na conversa com Deus. Porque parece que vira uma monotonia, vira aquela coisa, né? E a coisa mais importante que tem é você desabafar com Deus. Porque, primeiro, Deus não é fofoqueiro. Deus não é fofoqueiro. Se ele precisar falar algo do que você conversou com alguém, ele vai se dirigir a quem ele confia, que são os profetas dele, profeta de verdade. Porque tem uns profetas por aí que tem uma boca de bueiro, que Deus fala uma coisa e ele sai alastrando para a Medina inteira, para depois chegar na pessoa certa. E falar o que Deus mandou. Quando Deus manda a gente falar algo para alguém, é para aquela pessoa, né? E não para a igreja inteira, para depois a pessoa ficar sabendo, por boca de terceiros. Então, o profeta de Deus, ele tem que ter discernimento, tem que tomar um cuidado muito grande para poder saber falar com a pessoa certa a mensagem que Deus deu para a pessoa. Não é para a igreja dele. Quando é para a igreja dele, ele fala em público para todos, mas quando é em particular, é para aquela pessoa e não mais para ninguém, né? A paz, pastor Edi, tudo bom? Paz Maria do Socorro. Então a gente observa aqui que nós precisamos, como profeta, tomar um cuidado muito grande quando Deus, a gente como profeta está servindo no reino. Servindo como? Entregando as mensagens que o Senhor nos confiou para entregar para as pessoas ou para entregar para a igreja. Então, de uma certa forma, a gente está servindo. Tem pessoas que acham que servir a Deus é só nos dons espirituais. Limpar um banco da igreja, tirar o pó da igreja também é servir ao Senhor. Limpar o banco da igreja também é adorar ao Senhor. Lavar um banheiro também é adorar ao Senhor, é servir ao Senhor. Mas o ser humano, ele tem uma mania de grandeza, umas esquisitices, umas doidices. Outro dia eu estava lavando o banheiro da igreja, mais uma outra irmã, e aí chegou uma e falou assim, nossa, bênção, eu não sabia que você era assim. Eu falei, era assim como? Assim! Ah, sei lá, eu fiquei com vergonha agora de falar. Eu falei, pode falar, não precisa ter vergonha não. Eu pensava que a senhora não limpava banco de igreja. Eu falei, sangue de Jesus tem poder com uma coisa dessa. Eu limpo minha casa, eu limpo meu quintal, eu lavo roupa, eu faço tudo. Por que eu não posso fazer na casa do Senhor? Por que eu não posso lavar um vaso? Aí na hora de lavar os vasos, os profetas da casa do Senhor, a gente quer lavar por meio da palavra. Quando se trata de lavar banheiro, aí eu sou tão poderosa, tão poderoso que eu não posso fazer isso na casa do Senhor. Então tem umas coisas que a gente precisa rever, que a gente precisa mudar. Que a gente acha que só porque tem um título a gente não pode mais se rebaixar, se é que para essas pessoas é rebaixar, né? Se rebaixar e fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Então a gente observa aqui que esse filho pródigo, ele certamente servia ao Senhor. Então as pessoas que servem na casa do Senhor, que frequentam e que servem a casa do Senhor, eles correm um risco ainda de repente se cansar do serviço, não querer mais fazer, se irritar por qualquer coisa, sabe? E querer sair fora. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele chegou uma hora que ele cansou, né? Dá-se a impressão que ele cansou e ele pediu a parte da herança dele. Fez a maior maluquice da vida dele, pedindo a parte da herança dele. E aí ele vai gastar absolutamente pelo mundo afora. Primeiro que já foi uma afronta ele pedir a herança para o pai com o pai vivo, né? Não esperando o pai morrer para poder se apossar da parte dele. E Deus, ele é tão maravilhoso, porque isso daí é um exemplo de um pai terreno, é uma parábola, né?
para poder a gente fazer uma conjectura, para a gente fazer uma assimilação do Pai terreno com o Pai celeste. E a gente observa que esse abençoadinho deixou de servir na casa do pai e saiu pelo mundo afora, gastou tudo que tinha, quebrou a cara, que é sempre assim. E aí desejou, a Bíblia não diz que ele comeu as bolotas, que os porcos comiam o alimento dos porcos, não, mas a escassez foi tão grande por onde ele passou, sentiu tanta fome que ele desejou, a Bíblia diz que ele desejou, não diz que ele comeu. Como a gente vê muitos pregadores por aí afora falando que o homem comeu as bolas do porco, mentira. Ele desejou comer, por causa da escassez que ele estava passando. Aí é quando ele cai em si, e diz, até os jornaleiros lá na casa do meu pai estão comendo melhor do que eu, então eu preciso me levantar, eu preciso ir ter com meu pai, eu preciso me humilhar, né? Eu preciso reconhecer, já estou reconhecendo, então eu preciso levantar, vou ter com meu pai, vou dizer para o pai que eu pequei contra o céu, pequei, né? Pequei geralzão mesmo, então eu vou me retratar com meu pai. E assim ele faz. Então esses são os que servem, frequentam e servem. Eles correm um grande risco de repente, por qualquer processo que estão passando, desânimo. Eu dizia essa semana que a gente só desanima na presença do Senhor das duas, uma, por algum processo que está sugando muito as nossas forças, ou porque, eu dizia até pro meu filho, né? Ele está até aqui, mas ele é terrível. Está aqui, enviou uma solicitação para participar do vídeo. Menino. E aí, eu dizia para ele essa semana, acho que foi a semana passada, falei, meu filho, você não tem sede das coisas de Deus, sabe por quê? Porque você se alimenta tanto do que não condiz com a vontade de Deus, que quando chega a hora de se alimentar de Deus, você já está farto. E aí o Espírito Santo depois começou a ministrar no meu coração a respeito daquilo que eu falei assim de repente para o meu filho, né? Se a gente pega e enche a barriga de uma criança, ou até mesmo de um adulto, enche ele de miojo, que tem mais sódio do que qualquer outro nutriente, cheio de sódio, e a gente enche o bucho da criança, enche a barriga da pessoa, depois você pode vir com a comida mais saudável do mundo para dar para ela, que ela não vai ter desejo de comer a comida saudável. Por quê? Porque ela já está empanturrada, ela já está cheia daquilo que não presta, daquilo que não é saudável. Então, o que está acontecendo muito com a igreja nos dias de hoje? A igreja está sendo dispersa pelos embaraços que a vida tem oferecido, que a modernidade, que o mundo virtual, que as redes sociais estão ali promovendo, que ela se empanturra de coisas que não agradam a Deus, e aí depois acaba não tendo fome, vai morrendo espiritualmente, vai ficando anêmico, porque miojo não traz, não nutre. Começa a alimentar uma pessoa só de miojo para você ver qual é o fim dela. É adoecer e morrer, né? Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande como frequentador, como aquele que serve, mas não tem aliança com Deus, não tem um compromisso sério com Deus, porque daí a gente corre o risco de daqui a pouco estar anêmico, estar empanturrado do que não presta, e perder a fome e o apetite pelas coisas saudáveis que vêm da parte do nosso Deus, né? É o que tem acontecido muito com a igreja. Ao invés de entrar na presença de Deus, se alimentar de oração, de meditação da palavra, sabe? Ainda que não tenha um tempo para poder estar o tempo todo meditando a palavra de Deus, é impossível a gente estar ali o tempo todo lendo a palavra de Deus. Mas leia um capítulo à noite e medita durante o dia sobre aquilo que você leu. Isso não é desculpa para a gente se desconectar dos céus. A gente está o tempo todo, se a gente quiser, a gente pode estar o tempo todo se alimentando em sincronia, em conexão com os céus. É que a gente arruma desculpa para tudo, para poder não ter um relacionamento sério com Deus. E aí o que acontece? Fica um povo tudo sem conhecimento da palavra de Deus, perecendo, sofrendo e querendo buscar solução fácil. Mas não existe outro caminho para poder a gente ser completo em Deus. Ser completo em Deus. Eu dizia outro dia, e continuo sempre dizendo, que a lacuna que existe dentro da nossa alma, porque Deus ele nos fez, que de uma forma intrínseca dentro da nossa alma, nós temos um desejo de adorar alguém. E se eu não adoro a Deus, eu adoro qualquer uma outra coisa. Mas que eu foco em outra coisa. Eu vou focar assim. Por que tem tantas pessoas que adoram tudo menos a Deus? Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande. E aí a gente vê um povo que está na igreja, mas está sempre inconformado porque nada acontece na vida deles. Porque também eles não se entregam. A bênção na nossa vida é do tamanho da nossa entrega. Se eu me entrego de forma superficial, eu vou ser abençoado por Deus de forma superficial, né? Mas por que o fulano é abençoado? Teve um salmista que ele, por um momento, ele quase se desvia da presença de Deus, olhando para o ímpio prosperar. Nossa, aquele desgraçado lá,
faz tanta ruindade, é tão assim, na presença de Deus ele só cresce. Ele cresce aqui, mas diante de Deus ele diminui. Cada vez que ele se torna ímpio, que ele se torna maldoso, que ele se torna, vamos dizer assim, igual o nordestino, uma peste na presença de Deus, ele cresce aqui, mas ele diminui lá, né? E para nós o que importa é crescimento diante de Deus, e não um crescimento aqui, tudo aqui é passageiro. Daqui a pouco, esses cabelos brancos que tá aqui, se eu parar de pintar, ele toma conta da cabeça toda. Daqui a pouco tá de bengalinha. Daqui a pouco eu vou estar partindo para a eternidade. E o que foi que eu fiz no tempo que Deus me deu para estar aqui, nessa vida? Porque nós viemos a esse mundo para uma missão. Eu estou cumprindo a missão, o propósito para o qual Deus me trouxe aqui, nessa vida provisória. A gente precisa tomar um pouco de cuidado e prestar atenção no que é que está chamando a atenção nossa. E aí a gente entende que o vazio da nossa alma é do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus, misericórdia. É do tamanho de Deus. Nem coisas e nem pessoas vai preencher, porque nem coisas e nem pessoas é do tamanho de Deus. Deus é imensurável, não tem como medir a grandeza dele. Então é o único que pode preencher essa lacuna, esse espaço vazio. Que até muitos crentes têm, porque eu já tive alguns anos na casa do Senhor, que era um vazio miserável dentro da minha alma. Porque eu não me entregava, não me rendia diante da pessoa de Jesus Cristo. Eu não me posicionava. O que é não me rendia? Rendição, gente, rendição. Eu tive um pastor que ele dava exemplo assim. Quando você é averiguado pela PM, pela polícia, enfim, um todo, você se rende diante do homem, põe os braços para cima lá e deixa ele apalpar você de lado, assim, até cá embaixo, lá embaixo nas suas botas. Ali está havendo uma rendição, uma entrega total. Se tiver alguma coisa dentro da sua roupa que ele precisa pegar, ele vai pegar e vai tirar. Alguma arma, alguma coisa desse tipo. A mesma coisa se aplica no mundo espiritual. Enquanto a gente não se rende diante de Deus e diz, Deus faz da minha vida o que o Senhor bem entende, o que o Senhor achar melhor, a gente vai ficar dando burro em ponta de faca. A gente vai ficar dando tapa no vento, né? Porque coisas e pessoas não preenchem o espaço que é somente de Deus. Mas voltando aqui, a gente observa que o filho pródigo ele era um desses que servia e que em dado momento ele saiu fora e depois teve que voltar para a presença do Senhor. Esses são os que servem, que correm o risco muito grande de acontecer isso, por algum tipo de situação. Então nós falamos daqueles que frequentam, daqueles que servem, e agora nós vamos falar daqueles que realmente interessam diante de Deus, que são os aliançados. São aqueles que têm uma aliança com Deus. O que é uma pessoa que tem aliança com Deus? É aquele que já passou pelo processo de frequentar e viver uma vida oca e vazia, porque só vai lá por aquilo que perece, por aquilo que quer buscar diante do Senhor. Ao invés de entregar, ele vai lá só para buscar, né? Aí entra vazio e sai oco, porque Deus quer entrega nossa diante dele, e não apenas pega a sanguessuga, dá. Né? O sanguessuga ele nunca se farta. Se ele grudar na tua canela para poder sugar o teu sangue, ele vai ficar ali sugando até ele não aguentar e cair, descolar da tua perna e cair. De tão farto que ele sai de lá. Tem muitos crentes que estão assim, na casa do Senhor, só querendo sugar, só querendo buscar aquilo que Deus tem para dar. Mas ele não quer saber de entregar a sua vida por inteiro, sem reserva, na presença do Senhor, para o Senhor usar para ajudar outras pessoas. Né? E aí vem os aliançados com Deus, que no caso eu peguei uma referência bíblica, que está em João capítulo 6 e 68, quando Jesus estava ministrando um sermão, e aí o povo começou a achar que Jesus estava pegando pesado, e foi simplesmente, saindo fora, achando o discurso de Jesus muito duro. Porque a palavra de Deus, gente, ela não vem para amaciar o nosso ego, ela vem para nos confrontar, para nos colocar em posicionamento de servir, de se aliançar diante do Senhor, de viver para Deus. Então, e a gente gosta de zona de conforto, a gente gosta de ser servido e não de servir, né? O ser humano é assim, ele é doido, ele é esquisito, ainda bem que foi Deus que fez ele, compreende, né? Compreende muito bem e na hora que ele quer, ele coloca a gente na posição que ele quer. Eu estava meditando nessa questão de Deus nos colocar, Deus ele sempre nos dá a oportunidade de servir a ele de livre e espontânea vontade, né? Livre e espontânea vontade. E ele dá um tempo para isso. Mas quando a gente não se rende, quando não há rendição, o que acontece com aqueles que a polícia vai abordar, que ele não se rende, que ele confronta a polícia, que ele não respeita e não aceita a rendição? Ele toma um tiro, porque a polícia entende que se não está querendo se render, é porque deve no cartório. Não é assim? Não há rendição. Então, peraí, ele vai ter que se render de alguma forma, dar um tiro na canela, no pé, em algum lugar. E tem outros que atiram logo para matar, e claro que Deus não faz isso. Mas Deus, ele permite processos. Quando o tempo dele, da gente se achegar a ele, é de boa,
Ele vai falando, e usa um e fala, e usa outro e fala, e usa outro e fala. E a gente não tem acordo, a gente não tem rendição. Aí ele começa a permitir, ele começa a passar a gente por uns processos, né? Para poder a gente buscar refúgio nele. Porque filho só busca refúgio no pai quando a casa cai. Não é assim? Principalmente criança, bebê. As crianças, se a gente solta assim no quintal, eles vão lá e brincam e ficam lá de boa. Mas quando um chuta a canela do outro, quando começa uma briga lá e o pau quebra, eles vêm correndo, gritando o pai, gritando a mãe para poder acudir. Então assim é na vida espiritual também. O pai simboliza Deus e a mãe simboliza a igreja. Aí quando o negócio pega pro nosso lado, a gente vai correndo para poder se render diante do pai e diante da mãe, que é o lugar de adoração, é o lugar de congregar. Tem muitos desigrejados achando que não precisa mais ir para a igreja para poder servir ao Senhor. Desde o primeiro sacrifício que foi o de Abel e Caim mencionado na Bíblia, desde os primeiros sacrifícios, sempre teve um lugar para as pessoas sacrificar, para as pessoas adorarem a Deus. De Gênesis até Apocalipse, Deus sempre escolheu um lugar para o povo adorá-lo. Então está tendo uma modernidade agora que o povo acha, já está tendo até ceia virtual pela internet. Pasmem vocês. Uns pastores meia tigela aí que eles servem ceia para uma igreja que está lá no sofá de casa. Né? Tá no sofá de casa com o cálicezinho do suco da uva e com um pedacinho de pão para poder comer. Participar da ceia de longe. Ceia é comunhão, gente. Ceia é como a mesa da tua casa. E a família se reúne para poder se alimentar. Então, ceia é o lugar da comunhão do povo de Deus. Como é que eu estou em comunhão? Uma coisa é a pessoa estar doente e não conseguir ir ao templo para participar da ceia lá. Outra coisa é ficar na zona de conforto, se achando, né? Se achando. E achar que não deve se misturar com os irmãos lá, né? Não, eu sou bom demais para estar no meio daquele povo. Pois então tu vai ficar de fora daquele povo também. Porque para Deus não existe bonzão, não existe ruinzinho, não existe miserável, não existe... Não. Deus, quando ele vem, ele passa a régua e aplana todo mundo. O rico e o pobre vai para a mesma sepultura, o miserável e o abastado vai para a mesma sepultura. O fim de todos é o mesmo, só a eternidade que é diferente. Quando a gente faz acepção de pessoas, a gente corre um grande risco, porque se nem Deus, que é o dono da criatura, ele não faz acepção de pessoas, do mesmo jeito que ele ama o rico, ele ama o pobre, ele ama o que está debaixo da ponte, ele ama o que está lá dentro das mansões da Califórnia, quem faz a desigualdade social é o ser humano, não é Deus não. Né? Essas doidices é coisa de ser humano. Que dizem que são ser humano, né? Então, a gente observa aqui que Jesus, ele está... Eu vou encerrar aqui. Que Jesus, ele está ministrando um sermão para o povo, para a multidão, para os discípulos. Os discípulos sempre estavam aos pés dele, porque discípulo é aquele que se assenta aos pés do mestre para poder aprender. Então, os discípulos estavam sempre aos pés do mestre, aprendendo e também servindo ele no que fosse necessário. E aí a gente observa que eles começam a ir embora porque o sermão estava muito forte. Estava duro para eles ouvirem aquele sermão. E chegou uma hora que ficou Jesus e os discípulos. E Jesus perguntou para eles se os discípulos também não queriam ir embora. Já que o discurso era tão duro, porque perguntou se eles não queriam ir embora também. E aí um deles vai e pergunta: para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Esses são os aliançados. São os que têm aliança com Deus, independente do discurso ser forte, repreendendo, disciplinando, encorajando, consolando, ele está ali. E reconhecendo que fora dele não há palavra de vida eterna. A gente observa aqui que eles não disseram para onde iremos nós, como muitos citam. Mas para que iremos nós? Para quem? Foi a pergunta que os discípulos fizeram e ao mesmo tempo afirmou o porquê que eles não tinham para onde ir. Porque não tinha quem tivesse a altura de Jesus. E aí ele diz: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ou seja, somente por meio de Jesus eles teriam acesso à vida eterna. Então, a gente precisa se posicionar como esses discípulos, que logo, dentro de pouco tempo, seriam os apóstolos, seriam as bases, sabe, da igreja, os alicerces da igreja do Senhor Jesus na terra. A gente precisa se posicionar desse jeito. A gente precisa parar de ser frequentador, de correr atrás de bênção, de correr atrás de sinais, de prodígios, de maravilha. A Bíblia diz assim, ó, os sinais seguirão, olha a diferença, os sinais seguirão os que creem. Não é aqueles que correm atrás dos sinais. Ah, eu vou ali na casa da irmã Maria, que é a irmã Maria abriu a boca, menina. Olha, canela de fogo aquela mulher. Às vezes o fogo não passa da canela mesmo, né? Não passa da canela. Porque
Nós precisamos tomar um cuidado. É melhor a gente ouvir Deus do que ir procurar alguém para poder ouvir a voz de Deus por meio daquele alguém. Você não sabe se aquela pessoa está sendo verdadeira. Você não está tendo discernimento ainda. Então, melhor do que ouvir o profeta é você ouvir a voz direta de Deus no teu coração. Então, que nós venhamos parar de ser frequentadores, sabe? Parar. Tem pessoas que se preocupam tanto em servir como Marta, que ela serve o dono do reino, mas não conhece o dono do reino. Gente, isso é um absurdo, mas existe. Eu sei que existe isso porque faz 30 e poucos anos que eu sirvo ao Senhor e eu vejo pessoas que elas se matam para servir na casa do Senhor. Mas daí quando você vai conversar com ela, ela não tem vida com Deus. Ela não sabe nem quem é o Deus que ela está servindo ali. Sabe? Só ouve uma palavra das Escrituras Sagradas se o pastor prega, se o irmão prega. Ela não tem ânimo para poder buscar. Irmão, mas eu leio, eu não entendo muito bem a Bíblia, como as pessoas que explicam. Isso não é desculpa. O autor das Escrituras Sagradas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de você, habita dentro de mim. Então o que eu tenho que fazer? Buscar sabedoria vinda dos altos céus e não da terra. Eu tenho que dizer para Deus, Deus, me dê sabedoria, entendimento, discernimento para eu compreender a tua palavra. E aquele que habita dentro de mim, que é o Espírito Santo, ele vai trazer esclarecimento, ele vai iluminar a palavra dentro da minha mente para que eu consiga compreender o que é que Deus está querendo falar comigo. Mas as pessoas lêem uma vez, não entendeu, aí vai ler a segunda, não entendeu, já abre mão, encosta mão. Não, tem jeito não. Preguiça, pura negligência. Insiste, eu sempre falo para as pessoas, você lê um versículo, não entendeu? Vai para o texto para você entender o que é. Tem pessoas que ela lê um versículo isolado e ela quer entender a Bíblia inteira, né? É até engraçado isso. Ela pega, lê um versículo só e ela quer entender a Bíblia inteira, quer questionar a Bíblia inteira. Então lê um versículo, não entendeu? Vai para o texto. Lê o texto, não entendeu? Então vai para o contexto. Volta um pouquinho mais atrás para entender o porquê que está falando aquilo. Então nós precisamos aprender, né, entender que Deus está disposto a se pronunciar para nós, fazer com que a gente entenda tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Mas nós vivemos numa zona de conforto terrível. Ontem mesmo eu preparei um vídeo curto e publiquei no YouTube. E de um canguru, uma mãe canguru, com um filhotão, não estava cabendo mais nem na bolsa dela, né? Que o canguru tem a bolsa para carregar o filhote dentro, enquanto for necessário. Mas o bicho, ele estava tão numa zona de conforto, que as patas dele já estavam assim de fora da bolsa, né? Da mãe canguru, porque não estava cabendo, não estava comportando mais ele dentro da bolsa. E aí, ele lá dentro ainda sugando a mama da mãe, deitado no mau conforto. Eu falei, olha Jesus, olha meu pai, dá certinho. A mãe, que simboliza a igreja, que é quem nutre e alimenta. E esse folgadão aí dentro da bolsa da mãe canguru representa o crente verdadeiro que tá lá, ó, o cabelo já tá ficando branco de tanto que tá na presença de Deus. E deitadão lá, só esperando, sabe, a mãe alimentar. Com preguiça de ler a Bíblia, engordando lá, enquanto tem vidas ao redor morrendo, precisando dele ler a Bíblia e alimentar quem tá morrendo de fome lá fora, gente. Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E por falar nisso, eu tô tossindo assim, gente, porque eu passei uns dias aí bem ruim, ainda tô me recuperando. Por falar nisso, o meu canal no YouTube, Deus está abençoando. Os meios que ele está usando, eu não sei, mas ele sabe, ele está abençoando. E a gente já está chegando a mais de 500 mil de visualizações. Então, se você desejar entrar no canal e ouvir, eu tenho lá 270 e poucos vídeos. Né? Tem estudos, tem palestras, tem muito conteúdo lá. Se vocês desejarem se inscrever lá, é só ir no YouTube e digitar lá Lu, com H, L-U-H, Lu Gaspar, com R no final, Lu Gaspar Oficial, que vocês vão acessar meu canal, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês. Mas voltando aqui, nós vamos encerrar aqui. Seja um aliançado, deixa de ser frequentador, deixa de servir, para de servir ao reino sem conhecer o dono do reino. Né? Ah, já estou servindo a Deus, tá bom demais, eu vou ser salvo por isso. A gente não é salvo pelas obras. Quem foi que disse que a gente é salvo pelo serviço que a gente presta? A gente é salvo pela graça de Deus, pela fé, né? Pela graça de Deus é que a gente é salvo, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele já fez o sacrifício que tinha que fazer por nós. A gente só precisa se posicionar diante dele, do dono do reino, que é Jesus Cristo, e servir a ele. Como que eu posso servir a Deus? Servindo o meu próximo. Não foi assim que ele disse? Que naquele grande dia ele vai chegar para muitos e vai dizer: eu estive doente, não me visitaste, eu estive preso, também não fui visitado, eu estive nu e ninguém me vestiu. E aí muitos vão dizer assim: mas quando foi que o Senhor teve assim e eu não fiz isso? E falou assim: quando você deixou de fazer para um dos meus pequeninos.
A gente acha que os pequeninos do Senhor é só a gente, parece que a gente é o bichinho de estimação de Deus, né? Mas quando a gente faz algo em prol daqueles que estão necessitando e que não conhecem a Deus ainda, que não frequenta, que não serve a Deus ainda e que não é aliançado com Deus, nós estamos prestando serviço para Ele. A gente precisa aprender isso. Glória a Deus. A paz, Renato. Deus te abençoe, filho. Império das Frutas, é meu sobrinho. Dá a paz pro pessoal aí, tá? No litoral. Então a gente precisa compreender isso, que quando nós estamos fazendo a um dos pequeninos do Senhor, nós estamos fazendo para Ele, né? A gente pensar os pequeninos do Senhor é aqueles que estão dentro da igreja, meu irmão e minha irmã. Claro que a Bíblia deixa claro que primeiro os domésticos na fé. Eu não vou deixar meu irmão que está perecendo dentro da igreja, que está passando por necessidade, que está desempregado, para poder ir ajudar quem está lá fora, que não quer compromisso nenhum com Deus. Mas aqui dentro da igreja está tudo tranquilo, então qual é a minha obrigação? É ir servir a Deus no reino de Deus lá fora, né? A gente precisa ser luz no meio das trevas. Eu vi uma demanda, a gente, como eu gosto de falar, misericórdia. Eu vi uma demanda sobre Cassiane ter ido cantar lá no São João de Caruaru, lá em Pernambuco, e aquela resenha que crente desocupado é um terror, vai pela internet só para meter o pau nos outros, misericórdia, ao invés de agregar no reino, faz querer destruir o reino, misericórdia. Fica um lembrete pra gente, toma cuidado com isso. E aquele monte de gente criticando Cassiane, porque foi louvar no São João dos pernambucanos lá. E, gente, e a candeia tem que alumiar, tem que clarear, é aonde? É onde já tem um monte de lâmpada acesa? Ou é nas trevas? Porque quem está nas trevas precisa de luz para poder achar o caminho certo. Então Cassiane tem que brilhar, tem que acender a candeia dela. Ela não está cheia de treva mesmo, gente. Não é dentro da igreja, não. Dentro da igreja o povo está empanturrado. São desobedientes porque quer, porque tem louvor, tem palavra, tem ensino, tem oração, tem tudo que eles precisam para poder andar na luz. Agora quem precisa de luz é quem está nas trevas. Agora um monte de desinformado criticando a mulher porque a mulher foi louvar para pegando o campo lá na festa do São João. Ela não foi lá para sacrificar São João, para idolatrar São João. Ela foi lá levar um louvor que fala da palavra de Deus, que fala de Deus, que fala de Jesus Cristo. Então a luz precisa estar acesa no meio das trevas, criatura, em nome de Jesus, né? Mas enfim, fica essa palavra aqui para o nosso coração. É que a gente quer ser santo demais, né? A gente quer ser vice-presidente de Deus na terra, né? Não é, Renato? A gente quer ser vice-presidente de Deus na terra e fazer divisão aqui na terra. Mas Deus ama a comunhão. Deus ama, sabe? Quando a gente sai de dentro das quatro paredes e vai levar a luz no meio das trevas, para que eles consigam enxergar a verdade, né? Então é isso, gente. Fica essa palavra para o nosso coração. Que Deus abençoe todos vocês que passaram por aqui. Eu sei que esse horário não é fácil para poder acompanhar uma ministração dessa, mas vai ficar aqui salvo no meu Instagram. E se vocês gostaram, compartilha com outras pessoas. E eu sei que vai entrar mais pessoas também e assistir. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que o Senhor venha prosperar em todas as áreas da vida de vocês. Esse é o desejo do meu coração, né? Quando eu estou dizendo isso, eu estou pedindo a Deus para que Ele venha de encontro às necessidades sua e da sua família representada aqui por você. Que o Senhor te abençoe a tua vida financeira, a tua vida emocional, a tua saúde psicológica, que Deus abençoe a tua saúde física, o teu financeiro, né? Que o Senhor te abençoe de todas as formas necessárias na tua vida, em nome de Jesus, tá bom? E até breve.